Em primeiro lugar, queria agradecer aos nossos convidados aí de hoje. Uma sexta-feira à noite, sem sombra de dúvida, é um grande privilégio para a gente. Eu vou falar sobre etanol, tema que eu fiquei muito feliz em ter pegado essa parte do trabalho, e eu conhecia o álcool como simplesmente aquele que a gente usa em casa. A nossa mãe pede para a gente ficar sempre afastado dele. Fiquei muito feliz com as descobertas que eu fiz. Vou tentar resumir, porque é muito assunto, é muita coisa. Então, eu simplifiquei o máximo possível para passar para vocês de uma maneira mais clara possível, para vocês saírem daqui com um entendimento legal sobre o tema. Ok? Volta, por favor. Bom, o etanol faz parte desses biocombustíveis, que no caso são combustíveis derivados a partir de vegetais. E o que eu posso dizer mais? Ele é inflamável, incolor, tem cheiro característico. E eu vou passar aqui, eu tenho uma amostra aqui, vou passar esse grupo aqui, para todo mundo dar uma olhadinha. Bom. E vamos lá, contar um pouquinho da história do etanol. Bom, em 1927, a primeira usina a criar o etanol, o álcool combustível, foi a usina de Serra Grande, em Alagoas. Então, a partir daí, pensava-se que iria iniciar o império do álcool combustível. Mas aí, 7 anos se passaram, e veio a década de 30, os combustíveis fósseis, o petróleo, apresentando grandes baixas, chamou a atenção de todo mundo, e os empreendimentos de usina, de produtoras de açúcar, ficaram para trás e não tiveram força de prosseguir. Então, 40 anos se passaram e finalmente veio a revanche, que foi em 73, na década de 70, que teve a grande crise do petróleo, ele apresentando grandes altas, e aí o governo teve que achar uma solução, porque a dependência era muito grande, o preço estava subindo demais. Foi quando teve o programa ProAlco. O que foi esse programa ProAlco? Foi um apoio que o governo deu investindo em estudos, tecnologias e até mesmo subsídio para as empresas produtoras de, no caso, álcool, combustível e açúcar, pudessem se desenvolver. E a partir daí, esse álcool combustível chegar ao preço do consumidor, chegar ao consumidor com o menor preço possível, o preço mais baixo possível. E aí, a partir daí, na década de 70, os principais indústrias automobilísticas do Brasil eram a Volkswagen, a Fiat, a General Motors, e começaram a adaptar, a construir carros não só movidos a gasolina, mas também a álcool. E a partir daí o álcool começou a pegar o gosto popular, tanto que em 1978 foi construído o primeiro carro a álcool do Brasil, que foi o Fiat 147. Eu tinha a imagem dele, mas parece que o Covid estacionou ele em outro lugar. Tá? E o álcool pegou tanto gosto, o álcool combustível pegou tanto gosto do brasileiro, que em 1986 quase a totalidade dos carros fabricados naquela época eram todos movidos a álcool. Tá bom? Mas infelizmente veio a década de 90 e junto com ela teve uma baixa no álcool, porque ele começou a ter um desempenho técnico muito baixo. Ele não conseguia ter o mesmo rendimento da gasolina, principalmente nos períodos mais frios. Então, novamente, foi deixado de lado esse combustível e veio o ano 2000, que em 2003, com essas oscilações do petróleo, com altas e baixas, as indústrias automobilísticas tiveram que dar um jeito, que logicamente elas querem vender mais, e dar um jeito que não poderiam ser feitos. Então, inventaram os carros LTF e VFVs, que é mais conhecido para a gente como os carros flex. Eles funcionam tanto quanto gasolina, tanto quanto o álcool combustível, o etanol. E a partir daí foi um sucesso até hoje de carros. O interessante disso aí é que eu pensava antes do trabalho que o carro tinha 2 tanques, um para gasolina e outro para álcool. E o interessante, apesar de toda a tecnologia das coisas que a gente vê hoje em dia, é que não é bem assim.
é um tanque só, onde pode ter qualquer concentração, tanto de álcool quanto de gasolina. Você não precisa encher o carro de gasolina, queimar aquela gasolina toda e depois botar o etanol. Pode botar qualquer quantidade, entendeu? E logicamente, a gente vai para o preço que está mais baixo. E a média hoje entre a gasolina e o etanol é entre 40 centavos e 70 centavos. Claro que varia muito de estado para estado, de região para região, mas a média é quase sempre essa. Bom, o etanol também é misturado. Teve uma regulamentação em 1979 que o governo federal ficou a lei que toda a gasolina tem que ter uma concentração entre 20% e 25% de etanol, desde julho de 1979. Bom, e a partir daí, essa mistura não é feita só no Brasil, também é feita nos Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina e recentemente está sendo feita no Japão também. Mas por lei só existe no Brasil. Okay? Então, o que mais posso falar? TNB, tá bom? Que a partir de abril de 2009, ela regulamentou que no caso o combustível, o biocombustível, no caso o álcool, passasse a se chamar etanol. Por que essa mudança? Para ter um alinhamento com o resto do mundo. Porque em todo o resto do mundo, o etanol, o álcool combustível é conhecido como etanol. Legal? O que mais que eu posso dizer sobre isso aí? Acho que eu tenho que ficar por isso aí mesmo, mas eu posso falar. Bom, esse aqui é o processo, ok? A cana-de-açúcar é colhida entre final de março e começo de dezembro, ok? Para ter uma base aí, cada hectare de plantação de cana-de-açúcar tem aproximadamente 86 toneladas, ok? Então, essa cana vai para a separação e a pesagem. O que acontece aqui? Essa cana, logicamente, no caminhão é pesada e a partir daí os produtores independentes vão ter a sua remuneração. Por que esses produtores independentes? Porque muitas usinas têm a sua própria plantação de cana-de-açúcar. Ok? Então vamos para a parte 3, onde aqui é uma esteira, e logicamente essa cana toda ela é limpa por água, onde tira resto de palha, insetos, areia, tudo mais. O interessante disso aqui é que essa água, ela circula no circuito, ela tem um circuito fechado e ela é reutilizada. Mais interessante ainda é que há 30 anos atrás a gente usava muita água e hoje em dia usa menos de 20% do que a água que era usada antigamente. Lembrando, tem circuito fechado, eles no caso sempre reutilizam a mesma água, tá bom? E aqui vem a parte que essa cana é picada em tamanho padrão, tá ok? E vem para a próxima etapa, que no caso é a separação. E essas aqui são as moldanas parecidas com essas lanchonetes, essas feiras de fim de semana, onde a cana passa, é totalmente moída. Claro que dimensionamentos muito maiores, tem muitos mais moldanas. E no caso a cana vem para cá, onde fica nesse recipiente, e o bagaço vem para cá, fica aguardando aqui que ele vai ser reutilizado ainda na usina. Então a partir daí tem um banco químico, onde são acrescentados derivados químicos nesse caldo da cana, tá bom? A parte do processo desse caldo virar o biocombustível, o etanol no caso. Tem a parte da purificação nesses recipientes aqui, que esse mesmo derivado, essa mesma substância química que foi acrescentada, aqui ela vai ser totalmente retirada. Lembrando que essas substâncias químicas são recicladas e reutilizadas várias vezes também. Então ele vem para a parte de fermentação. Essa fermentação ocorre totalmente de maneira natural, onde são quebradas as partículas de sacarose. Bom, então finalmente vem a parte da destilação, que são essas torres de aço inox, onde essa substância vão estar exposta a altas temperaturas, a calor, a pressão, e a partir daí finalmente vai ocorrer o salto fisioquímico e essa substância vai tornar-se o biocombustível etanol, ok? E a partir daqui, no caso, já é a armazenagem, que infelizmente no Brasil nós temos os nossos dutos, ainda não temos uma quantidade suficiente para atender de maneira que deveria, e temos muita dificuldade ainda na armazenagem, e o transporte é feito na maioria das vezes por caminhões.
Diferente dos Estados Unidos, onde eles têm os dutos e eles usam bastante as hidrovias também. Só que eu esqueci de falar que essa cana aqui, esse bagaço que é praticamente o único resíduo, ele é utilizado aqui na parte da destilação, onde é usado nas caldeiras. Ok? Passa aí, por favor, Mael. Bom, agora vamos falar primeiro das desvantagens. Bom, até mesmo um biocombustível tem suas desvantagens. Uma delas é o plantio. Por quê? Estimula, se a gente começar a usar o etanol em grande escala, em larga produção, para atender praticamente grande parte dos carros que temos hoje, não vai sobrar espaço para a gente plantar alimentos. Tá bom? Algumas pessoas discordam disso, outras falam que é verdade, então, ao meu ver, eu acredito que sim, porque não pode se plantar cana em qualquer lugar. Apesar de o nosso Brasil ter uma grande extensão territorial, eu acredito que grande parte, até porque a população agrícola vem diminuindo cada vez mais. A parte da colheita também, a gente vai falar um pouquinho das desvantagens, porque ela é feita por boias frias, que acredito que todos vocês conheçam, que infelizmente são mal remunerados, não tem nenhuma proteção, nenhum tipo de assistência, o transporte é desumano, o tratamento é desumano e a remuneração nem se fala. Então essa é uma das desvantagens. Hoje em dia está tendo estão usando máquinas para isso, então cada máquina colocada no campo para essa colheita tira, no caso, 8 boias frias do campo, tá bom? E apesar de todas essas desvantagens que eu acabei de falar, era a fonte de renda deles, que agora perderam por causa da vegetalização, ok? E as altas no preço, porque com a superprodução, o aumento de demanda do álcool, o que está acontecendo? A população agrícola está deixando de plantar alimentos em busca de maiores lucros e estão plantando apenas grande parte de cana-de-açúcar, ou seja, os poucos que ainda plantam esses alimentos, essas frutas e esses legumes chegam às nossas mesas com preços bem maiores. Bom. E finalmente as vantagens, por ser uma energia renovável, tá ok? Vou tentar explicar um pouquinho disso aqui para vocês. Com a ajuda da fotossíntese e o dióxido de carbono no ar, essa planta, no caso da cana-de-açúcar, se desenvolve, vai para a usina, onde é transformada em etanol, naquele processo que eu passei para vocês, ok? Vira combustível e chega ao carro. Logicamente, a partir do carro vai ter uma emissão, só que essa emissão de dióxido de carbono, que novamente vai lá para trás e outras canas vão absorver esse dióxido de carbono junto com a fotossíntese e vai ficar esse ciclo. Vamos falar também dos empregos, tá ok? Porque hoje em dia temos 332 usinas de biocombustível no Brasil. Acredita-se que até 2013 teremos 409. Todo mês inaugura-se uma nova usina. É um campo muito bom para nós dos STs, até para os formados também, porque não. Ok? E teve um aumento de produção de 15% nos últimos anos. Então vai se abrir aí mais 170 mil postos de trabalho e já existentes de todo esse processo do etanol diretamente estamos envolvidos aí em postos de trabalho. $1 milhão. E a preservação da vida. Por quê? Com essa regulação do governo, até mesmo usando gasolina, tem uma diminuição do monóxido de carbono que vai lá para a atmosfera. Ou seja, é menos agressão para a camada de ozônio. Camada de ozônio essa, lembrando os senhores, que é um escudo formado por ar, que protege a Terra, no caso, das radiações nocivas do Sol. Okay? Essas radiações nocivas do Sol desestrutura todo o ecossistema, os animais, vegetação e até mesmo a vida humana. Então, o site americano etanol.org recentemente deu informação que em 2004 teve mais de uma diminuição de 7 milhões de toneladas
de gases do efeito estufa. Então, essa diminuição teve graças ao etanol, que tem grande parte sobre isso aí, ok? E, bom, eu encerro a minha parte aqui, passo a palavra para o Marlon, tá ok? E agradeço a atenção de